Olá, alunos do nono ano B, tudo bem com vocês? Então, aqui é o professor Éder e eu vou passar agora para vocês o vídeo da revisão. Perdoe, minha voz está um pouco rouca, mas o excesso de aulas, então deixou minha voz um pouquinho rouca. Mas, bora então as perguntas da revisão. Então, vamos começar pela número 1. A pergunta número 1 diz: o que foi a Belle Époque? Qual a sua cidade símbolo? A Belle Époque, ela foi o período entre o final do século XIX e até 1914, o ano que se inicia a Primeira Guerra Mundial. A Belle Époque, basicamente, foi o período de grande crescimento e efervescência europeia, no qual eles estavam realizando as grandes descobertas, grandes invenções como o cinema, o carro automóvel, a penicilina e o trem. Essas descobertas elas vão modificar muito a face da Terra por elas estarem sendo feitas em diversas áreas do conhecimento. E essa Belle Époque vai dar uma sensação de superioridade à Europa, até porque os países europeus eles não estavam em conflito aberto, eles não estavam em guerra por muito tempo, e essa paz na Europa, essa prosperidade vai dar uma sensação de superioridade aos europeus. E a cidade símbolo da Belle Époque é Paris. Então nós só lembrarmos que a Torre Eiffel ela foi construída para simbolizar essa superioridade. A pergunta número 2: quais países compõem a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente? Lembrando que a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente elas foram duas alianças construídas no período anterior à Primeira Guerra Mundial, e essas duas alianças elas vão se enfrentar durante a Primeira Guerra. Então a Tríplice Aliança é formada pela Alemanha, pela Áustria-Hungria e pela Itália. E a Tríplice Entente é formada pela Grã-Bretanha, pela França e pela Rússia. Terceira pergunta: qual foi o estopim para o começo da Primeira Guerra Mundial? O estopim para começar a Primeira Guerra Mundial foi o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando e a sua esposa, que eram herdeiros do trono austríaco. Isso foi em junho de 1914. Lembrando que o estopim para começar a guerra não significa que a morte do arquiduque foi a única causa da guerra. Na verdade, as causas da guerra foram os nacionalismos que estavam em disputa na Europa. Se eles não estavam em guerra de fato antes da Primeira Guerra Mundial, eles já estavam tendo conflitos diplomáticos e ideológicos, primeiramente por causa do nacionalismo. Então a gente tem que lembrar que a Alemanha, por exemplo, ela estava em disputa com a França, porque a Alemanha vai derrotar a França na Guerra Franco-Prussiana em 1870, e quando essa guerra acontece, a Alemanha se unifica, como a gente conhece hoje, então ela vai se unificar, vai formar o país Alemanha que conhecemos hoje, e nessa vitória alemã, eles tomam dois territórios franceses, que é a Alsácia e a Lorena. Esses territórios ricos em carvão mineral são tomados da França pelos alemães, e a França vai ficar desejosa de se vingar dessa derrota. E também teremos a disputa Alemanha e Inglaterra, porque os ingleses eles eram a maior potência do mundo naquele momento, tinham o maior império, tanto que o império deles era conhecido como o império onde o sol jamais se põe. Só que os alemães ao se unificarem, ao formar o país da Alemanha, eles vão se tornar uma grande potência também. Eles vão querer rivalizar com a Inglaterra, eles vão querer substituir a Inglaterra como a maior potência. Então vai haver uma rivalidade entre Inglaterra e a Alemanha. E também não podemos esquecer da rivalidade entre
o Império Austro-Húngaro e a Rússia, porque o Império Austro-Húngaro estava se expandindo no leste europeu. E no leste europeu vive os povos da etnia eslava. E os russos, eles se denominam como os grandes protetores dos eslavos. E então, essa expansão da Áustria-Hungria pelo leste europeu não vai pegar bem para os russos, que vão se proclamar como os defensores do leste europeu, os defensores do povo eslavo, certo? Então, já podemos ver aí que há vários potenciais conflitos que já estavam se configurando na Europa, e bastava apenas um motivo para esses países irem para a guerra. Então, o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, que era herdeiro do trono austríaco, foi somente uma gota d'água num copo que já está transbordando. E aí a guerra vai se iniciar. A pergunta número 4. Por que a Itália trocou de lado? Temos que lembrar que a Itália ela vai fazer parte da Tríplice Aliança, que era composta pela Alemanha, Império Austro-Húngaro e a Itália, né? Só que a Áustria-Hungria, o Império Austro-Húngaro, tinha terras que pertenciam à etnia italiana. Então, algumas áreas do Império Austro-Húngaro eram de povos de maioria italianos. E quando a guerra começa, quando a Primeira Guerra vai começar, todos os países da Tríplice Entente vão entrar na guerra, e da Tríplice Aliança entram a Alemanha e a Áustria-Hungria, mas a Itália decide ficar neutra. Acontece que os países da Tríplice Entente, principalmente a França e a Grã-Bretanha, eles vão convencer a Itália a trocar de lado com o seguinte argumento: de caso a França e a Inglaterra, a Tríplice Entente em si, ganhasse a guerra e a Itália ficasse do lado deles, eles iriam, a Tríplice Entente vitoriosa iria entregar os territórios da Áustria-Hungria, cuja língua majoritária fosse o italiano. Ou seja, os territórios italianos que estavam nas mãos da Áustria-Hungria, em caso de vitória da Tríplice Entente, iriam para as mãos da Itália. Mas para isso, os italianos teriam que entrar na guerra ao lado da Inglaterra e da França, ou seja, trocar de lado. E é isso que acontece. Pergunta 5. Por que a Rússia saiu da guerra? A Rússia vai sair da guerra por causa da Revolução Russa em 1917. Em 1917, no mês de outubro, toma o poder na Rússia os comunistas, os bolcheviques. Eles tomam o poder e nisso a Rússia ela vai sair da guerra, porque a pessoa que liderou esse golpe, que é o Vladimir Lenin, o Lenin ele vai fazer com que a Rússia saia da guerra, e ela vai ter que assinar um acordo com a Alemanha para sair do conflito. E a Rússia então ela vai entregar alguns territórios ali do leste europeu, vai entregar para os alemães a Letônia, a Lituânia e a Estônia, que hoje em dia são países independentes, certo? Então, só para a gente deixar claro, a Rússia sai da guerra em outubro de 1917 por causa da Revolução Comunista que acontece no país. E a questão 6. Cite alguns avanços tecnológicos ocorridos na guerra. Temos que lembrar que a Primeira Guerra Mundial é um conflito repleto de inovações tecnológicas. E dentre essas inovações podemos citar o tanque de guerra. O tanque de guerra vai ser criado justamente bem no meio do conflito da Primeira Guerra Mundial, porque temos que lembrar que no fronte ocidental, no qual a Alemanha e a Áustria estavam confrontando a França e a Grã-Bretanha, desse lado a guerra estava tão parelha, tão igual, que a guerra estava sendo uma guerra de trincheiras, ou seja, é uma guerra na qual nenhum dos dois lados se movimentava muito, porque se você saísse da trincheira para invadir a trincheira inimiga, você teria muitas chances de tomar uma bala no peito e morrer.
Acontece que o tanque de guerra foi criado pelos ingleses justamente para que eles conseguissem invadir a fronteira inimiga, invadir a trincheira inimiga e derrotar os inimigos a partir do uso desse armamento. Mas também temos outros armamentos importantes criados ou aprimorados na Primeira Guerra Mundial, como por exemplo os submarinos que foram aprimorados na Primeira Guerra Mundial. Temos o gás mostarda, tem as balas Dum-Dum. A bala Dum-Dum é uma bala que quando ela entra no corpo, ela não perfura apenas, ela explode por dentro. Então, essas são algumas das inovações da Primeira Guerra Mundial. A sétima, pergunta 7. De qual lado os Estados Unidos entraram na guerra? Os Estados Unidos, eles vão começar estando neutros no conflito. No começo, eles vão negociar tanto com a Tríplice Aliança quanto com a Tríplice Entente. Porém, cada vez mais os norte-americanos vão começar a apoiar a Tríplice Entente, que tem a França, a Grã-Bretanha e a Rússia. Acontece que os alemães, percebendo isso, começam a pressionar cada vez mais os norte-americanos. Em um dado momento que um navio norte-americano chamado Columbia está saindo dos Estados Unidos e indo em direção à Grã-Bretanha, ele vai ser derrubado por submarinos alemães em alto mar, e mais de 200 cidadãos norte-americanos vão morrer nesse naufrágio, né, provocado pelos submarinos alemães. Só que quando esse navio é derrubado, o governo norte-americano vai entrar na guerra ao lado da Grã-Bretanha e da França. Vai aproveitar da comoção popular, que o povo norte-americano fica revoltado com esse naufrágio. Então o governo norte-americano aproveita isso e já entra na guerra ao lado da Tríplice Entente, ou seja, vai entrar na guerra ao lado da Grã-Bretanha e da França. Tá certo? A pergunta número 8. O que foi a Liga das Nações? Então temos que lembrar que a Liga das Nações ela vai ser idealizada pelo presidente norte-americano Woodrow Wilson. Ele vai, após o término da Primeira Guerra Mundial, o presidente norte-americano, o Wilson, ele vai propor que se haja um fórum internacional para que as nações consigam resolver seus conflitos, as suas questões, não mais pela guerra, mas através do diálogo e do entendimento mútuo. E esse fórum seria o palco ideal para que as nações pudessem dialogar e resolver as suas diferenças através da diplomacia, pelo diálogo. A Liga das Nações ela vai ser uma antecessora da atual ONU, que tem o mesmo objetivo da Liga das Nações, certo? A pergunta 9. E o que foi o Tratado de Versalhes? Quais as consequências para a Alemanha desse tratado? Então, quando a Alemanha perde a guerra, afinal de contas, quem vai ganhar a guerra vai ser a Tríplice Entente, no caso, a Grã-Bretanha, a França e os norte-americanos. Acontece que os ingleses e os franceses vão querer punir a Alemanha pelo conflito. Então eles vão fazer esse Tratado de Versalhes e vão impor várias medidas muito rigorosas à Alemanha. A começar, as medidas impostas para a Alemanha com esse Tratado de Versalhes. A primeira delas é basicamente que a Alemanha não poderia ter um exército muito grande. A Alemanha poderia ter um exército no máximo de 100 mil homens, que é pouca gente para uma guerra moderna. A segunda restrição que a Alemanha vai enfrentar, a Alemanha perdeu grande parte das suas indústrias. As indústrias alemãs foram para o território francês ou britânico. A terceira restrição que a Alemanha vai sofrer, ela vai perder 1/7 do seu território. E a penalidade mais complicada para a Alemanha foi que ela teve que pagar uma altíssima indenização para os vencedores. A indenização que a Alemanha teve que pagar foi tão alta que gerou uma mega inflação na Alemanha,
E para uma pessoa comprar um pão na padaria ou fazer a compra no mercado, ela tinha que ter um carrinho de pedreiro cheio de dinheiro, certo? Então isso é sinal que o dinheiro já não vale mais tanto, a inflação na Alemanha está extremamente alta. E as consequências da Alemanha desse tratado foi que a Alemanha empobreceu, teve uma altíssima inflação, e mais, em vez de esse tratado duro imposto pelos vencedores pacificar a Alemanha, esse tratado vai ter o poder de ferir ainda mais os alemães, que lá no fundo vão querer vingança da humilhação que eles estão passando. E a última pergunta, número 10. Cite 3 cláusulas principais do Tratado de Versalhes. Então, dentre as cláusulas principais do Tratado de Versalhes, podemos citar a cláusula que retira territórios da Alemanha, né? Que tira 1/7 do território alemão. Podemos citar também uma outra cláusula importante, que vai diminuir os exércitos alemães em 100 mil homens e vai proibir a Alemanha de ter marinha. E outra cláusula muito relevante é que obriga a Alemanha a pagar uma altíssima indenização aos vencedores da guerra. Tá certo, meus queridos? Então, essa foi a revisão. Qualquer dúvida é só mandar e-mail para mim. Meu e-mail é ederprof5@gmail.com. Só mandar e-mail que eu respondo a todos. Ok? Boa palavra para todos, um grande abraço. Beijos.